No último episódio, fomos mal na Série B e com isso caímos para a 6ª colocação. Mas também tivemos uma boa notícia, a abertura da janela de transferências. E com ela, tivemos a despedida de uma grande lenda aqui do Chievo, César. Eu optei por vender por causa do salário dele, seria muito alto. Ele também recebeu uma boa proposta em questão de dinheiro, que ele foi lá para uma tesouraria receber bastante dinheiro, finalizar ou quem sabe fazer seu pé de meia lá para depois, quem sabe voltar e finalizar sua carreira aqui no Chievo. E no episódio de hoje vamos em busca de substitutos para ele e também reforçar nosso time para que a gente possa voltar a vencer na Série B. Como eu costumo falar, andiamo Chievo! Yeah. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think Antes da gente começar a jogar, vou adiantar aqui, o episódio de hoje vai ser só 2 jogos, por causa da janela de transferência, para que o episódio também não possa ficar muito grande, a janela de transferência costuma demorar bastante, então por isso hoje será 2 jogos. Como você pode ver, negociações de contrato aqui, eu estava tentando contratar o Opari, só que o nosso presidente, nosso diretor, que já está achando meio ruim, está achando que ele está pagando muito, fica no assunto aí, porque quem manda aqui, quem dirige o clube em questão de dinheiro é a gente que tem que arrecadar, eu sei o que é melhor para o nosso clube. Cuida aí da parte burocrática do time e a questão do time, e a questão dos jogadores, de contratação, deixa comigo. Como vocês podem ver, o Locad está de saída, eu acho que por enquanto não, velho. O Locad, apesar de não ser titular, ele entra bem, nos ajuda bastante e eu não vou vender ele agora. Vamos dar uma olhada aqui nas negociações. Eu estava negociando com o Opari, um lateral que pode jogar tanto até esquerdo como direito, já que a gente vendeu o Renzetti. Então vamos tentar negociar para quem sabe pedir menos dinheiro aqui, e para que a diretoria também não fique pegando na super. Não é que eles mandam na agenda, mas é bom a gente evitar possíveis confrontos, possíveis tretas aqui entre a diretoria. Vamos tentar baixar e ver se ele vai aceitar vir jogar aqui no nosso time. Então com isso, vamos para o jogo, fazer nosso primeiro jogo aqui. Vamos ver o que o Paulo vai falar da proposta, para depois a gente ver quais são as posições que a gente precisa reforçar aqui. Vamos ter bastante contratação aqui, né, nessa janela de transferência. Nosso time vem decaindo muito. Eu achei que esse time nosso time do começo da temporada poderia nos ajudar aqui, mas vamos ter que reforçar, principalmente no setor de meio campo aqui, com o Caramuco exposto. Eu acho que eles não vão dar conta da Série B. Vamos ali, como você pode ver no nosso esquema tradicional aqui, nosso principal time para o jogo contra o Benevento é um clube forte, é um clube tradicional, como eu disse para vocês, se eu não me engano, na última temporada estava na primeira divisão, então vamos tentar vencê-los aqui para que a gente possa voltar para as primeiras colocações. Se a gente não é enganado, o Benevento está lá nas primeiras colocações, rolando a bola já está com a gente aqui, PT já sai jogando com o Obi vai voltar na bola que não vai ser, ele já toca no Vignato, tenta ganhar terreno, tenta tocar, o Vignato tocou muito mal, a bola fica aqui com o Benevento, o Telo tenta mandar na frente com o Montini, a bola sobrou ali com o Insig, irmão do Lorenzo Insig do Napoli, vem tentando ganhar, ficou com a bola, tocou no Saul para o Insig, tentou chutar, a bola foi muito forte para fora, mas os caras tiveram a primeira chegada aqui, time. Vamos acordar e a gente precisa vencer, velho. A gente está na 6ª colocação. Me falaram que da terceira, acho que até a 8ª colocação tem um playoff. A gente estaria classificando para o playoff, mas eu quero pelo menos a 2ª colocação, velho. Eu quero classificar automaticamente, sem ter que passar pelo aquele drama dos playoffs. Vamos lá, tentamos tocar ali o time do Benevento, conseguiu ficar com a bola. Tentou tocar no Saul, explode na bola, já toca ali no Vignato. Vignato viu a passagem de Obi, tocou no Obi vem chegando, tocou na passagem do Petreta, quem sabe agora, minutos finais do primeiro tempo, vamos lá, Petreta, cruzamento para a área, a bola passou por todo mundo, nem Verde, nem Baca conseguiram chutar pro gol. O jogador do time do Benevento manda a bola para frente, o juizão finaliza o primeiro tempo de 0 Chievo, 0 o time do Benevento. Realmente, nosso time não tá vindo numa fase boa, velho. A gente não conseguiu criar nada, tivemos 0%, ficamos com mais posse de bola, mas tivemos 0 chances, não é 0% não, tivemos 0 chances de gol aqui. O Benevento teve uma, mas não foi no gol, eu acho que foi aquela do Insig.
Então vamos tentar melhorar aqui, time. A gente tem que começar a vencer se a gente quiser subir. A gente tá passando uma fase muito mal aqui, velho, e a gente tem que pelo menos fazer um golzinho e vencer de qualquer maneira para que a confiança possa voltar. Rolando a bola no segundo tempo, o time do Benevento já vem chegando ali. Telo mandou para Mágio, Mágio parou, tocou no Telo, Telo tentou lançar ali, a bola ficou rebatida, sobrou com o time dos caras ainda, velho. A bola sobrou com o Telo, Telo toca no Retmejar, esse cara que fez muita história aqui no time do Chievo. Quando a bola ali na área, a gente consegue interceptar, sobe a bola com o Obi, vamos no Obi, a bola já tá aqui no Vignato, Vignato tentou tocar, rebateu, sobrou com o Petreta, Petreta para Vignato, faz o giro, toca no Exposto, Exposto viu a passagem dele verde, verde pro Baca, fez a limpada, chutou, grande defesa aqui do goleirão do time do Benevento, não fez a limpada não, ele deu um corta-luz na defesa, fingiu que ia pro lado, foi pro outro, bateu e o goleirão do Benevento fez uma bela defesa. A gente tem que tentar assim, velho, a gente tem que mandar a bola no Baca e ver e torcer para que o Baca possa conseguir resolver pra gente. Então vamos mexer que nós vamos fazer umas substituições aqui, vamos tirar o Jaqueline e colocar aqui, vamos tirar o verde, não, vamos largar o verde mesmo, que o Jaqueline tá com menos ritmo que o verde, vamos colocar o Locadia no lugar do Jaqueline e vamos colocar o Exposto um pouquinho mais para frente aqui para que ele possa ajudar tanto o Vignato ali na criação, vamos colocar ele como meio de ligação ou até mesmo médio, vamos puxar o U para cá e vamos para ataque. A gente precisa vencer. Vou colocar também o Mediorini aqui, vou trocar ele com o Dani Verde, o Dani Verde vai jogar de match, vamos colocar o Dani Verde de match aqui, vai ficar Mediorini, Baca e Locadia e o Dani Verde e o Vignato aqui, armando o jogo com o Obi sozinho na contenção. Então vamos lá, time, o Locadia aqui na cobrança, quem sabe um golzinho de cabeça, manda a bola para a área, Locadia saiu, o goleirão Manfredini fez uma bela defesa, já vai ligar ali com o ritmo, já toca a bola no Letza, Letza toca nele, vem chegando o Saul tenta cruzar a bola para a área, conseguimos afastar, só que a bola toda a hora fica com o time do Benevento, Telo tentou fazer o corte, Vignato conseguiu tomar, liga aqui no Locadia, Locadia faz um 2 ali com o Baca, vamos o Baca tentou conduzir, caiu, a bola sobe com o Dani Verde, viu a passagem de Vignato, na frente pro Locadia, vamos Locadia, invadiu a área, chutou e gol, velho, é isso aí, time, 1-0 pra gente pra cima do Benevento, conseguimos fazer um gol com os 81 minutos, eu sei que a gente não tá jogando tão bem, mas se a gente vencer aqui, a gente vai ficar com uma moral muito boa para as demais partidas e a gente vai construir o nosso time, temos muito que melhorar, temos que achar peças de reposição ainda, temos que achar o time ideal e como eu disse para vocês, no começo da temporada, nosso objetivo é montar uma base para a temporada do ano que vem e subir. Se a gente conseguir concretizar isso, eu vou ficar muito contente, como eu disse para vocês no começo do episódio. Então eu tava falando que o Locadia ia ser vendido, não, velho. O Locadia, apesar de ser reserva, ele sempre entra bem, nos ajuda bastante. Então vamos lá, time. Vamos continuar nessa pegada. Se der pra gente fazer mais gol, vamos lá. Benevento é um forte candidato a subir. Então se a gente vencer, a gente tem sérias chances de subir. A bola já tá aqui com corda, recebeu, tocou na frente pro Saul, vamos lá, Dickman pôs na frente, Dickman fez a falta. O cara teve que fazer a falta, irmão. Dickman fez a falta, senão o Saul ia cara a cara pro gol, espero que ele não se machuque e que o juiz não dê cartão vermelho para o Dickman, mas eu acho que ele deu sim, velho. Falta aqui para o time do Benevento, o Dickman tomou cartão vermelho, Schitarelli vai pra bola, golaço, velho. Gol do Benevento, 1-1. A gente teve que fazer aquela falta. O Saul ia entrar cara a cara com o Viviano, provavelmente ia fazer gol. A gente trocou a falta pela chance de não tomar gol. Tomamos o gol, ficamos com a menos. Então vamos lá, time. Vamos ter que correr atrás do prejuízo de novo. Como eu disse pra vocês, o Benevento é um time muito forte. E vamos lá, não vamos mudar o esquema não. A bola tá com o Baca. Baca já tocou no Caramuco. Caramuco no Mediorini. 92 minutos, vai acabar a partida. É o nosso último ataque. Vamos lá, time. Caramuco pra Dani Verde parou. Ninguém passou, tocou no Baca. O Baca tava impedido, velho. O Baca tava impedido, bandeirinha levantada, impedimento marcado. Provavelmente vai ser o fim da partida, velho. A gente tava com a chance de vencer o Benevento, velho. Manfredino vai mandar a bola pra frente. Ele dá um bico, o juizão finaliza. Fim de papo, 1-1 aqui contra o Benevento. Vamos aproveitar que a janela se abriu e vamos ter que correr atrás de reforço. Primeiro vamos tentar reforçar, vamos tentar trazer as peças que saíram, um zagueiro para o lugar do César, um lateral que possa jogar tanto lateral esquerdo como direito para ser reserva. Aí depois vamos tentar focar no meio de campo e quem sabe um meia esquerda, um ponta, porque o Jaqueline, apesar de ser muito bom, ele cansa bastante e tem jogo que ele some demais. Ele é um cara experiente, que a gente tem que contar no elenco, mas eu acho que ele tem que achar alguém para que possa substituir ele, alguém que já possa pegar a posição dele futuramente, ou quem sabe até na próxima
temporada. Então vamos lá aqui, que se negociação de contrato, você pode negociar bem melhor com o Opar. Eu entendo garantir. O cara tá falando de novo do Opar, irmão. Vai dormir, irmão. Você pediu pra baixar o salário, eu baixei. Agora você tá reclamando da negociação. Você decide o que você quer que faça. Então pega lá, negocia você, irmão. A gente tá fazendo melhor aqui. A gente tá sem dinheiro na Série B. Eu tô tentando fazer o melhor pro time. Agora se você começar a molar, eu vou pegar meu bonezinho e vou embora. Vamos dar uma olhada nos jogadores listados aqui. Tem esse cara aqui, Betoma, que pode jogar de meio de ligação, de volante, cara tem otimismo, raça, força, então vamos tentar negociar com ele aqui, porque eu acho que o Exposto e o Caramoco não vão aguentar. Temos 3 milhões, vamos tentar mandar 2 aqui e 56, o salário dele tá abaixo, então vamos colocar as bonificações, porque eu acho que se a gente consertar ali alguém para jogar junto com o Uber ali, a gente já vai ter 50% do nosso time arrumado aqui para o restante da Série B. Então agora é esperar a resposta dele e torcer para que ele aceite vir jogar aqui. Se não me engano, ele está jogando lá no Sion da Suíça, quem sabe ele possa ver o Chievo com uma porta de entrada ou até mesmo aqui o crescimento. Eu já expliquei o projeto para ele, ele gostou. Agora temos que ver se o time vai liberar ou se o empresário dele não vai falar na cabeça dele por causa de salário. Então aqui já adiantamos, pelo que eu vi ele não deu certo, né? Não deu certo a negociação com o Toma, mas vamos só conferir aqui, né? Vamos conferir e vamos ter que tentar ir atrás de outros substitutos se caso ele não queira vir para o nosso time. Vamos dar uma olhada, realmente a negociação fracassaram e pelo que parece, acho que foi ele que não aceitou, né? Então tá bom. Vida que segue, vamos tentar buscar outro jogador, vamos tentar buscar alguém que se encaixe aqui no nosso perfil em questão de dinheiro e também em questão de salário, que aceite jogar aqui na Série B. Então eu fiz uma bela pesquisa aqui, adicionei bastante jogadores aqui. O cara que eu queria muito aqui é o Anas, velho. Apesar de ele estar trabalhando praticamente 2, eu vou mandar 2.600 pelo salário alto, mas não tem problema. Vamos tentar mandar 2 anos de contrato. Vamos mandar 1.600. Eu sei que eu vou gastar quase meu dinheiro tudo, mas eu acho que se a gente consertar o meio de campo ali, o meio de ligação, ou até mesmo um volante para que possa dar mais liberdade para o Obi, a gente pode crescer muito. Ele pode junto com o Vignato crescer. Eu vou tentar procurar aqui para jogadores sem contrato. Logicamente não vou tentar pegar esses caras aqui, esses caras ruins, esses caras mais famosos que Ramires, mas vamos tentar procurar alguém. E eu acabei de achar aqui LG, na vida real ele estava jogando no Penharol, não sei se tem 29 anos, é argentino, tem 78 de overall, pode jogar de meio de ligação, pode até quebrar um lugar de volante e tem em várias outras posições, até lateral esquerdo ele pode jogar. Vamos mandar um salário de 795 mil, 2 anos de contrato, sem bonificação, sem nada, e vamos ver se ele aceita aqui, porque se a gente conseguir pegar esse cara sem contrato, velho, a gente vai sobrar dinheiro para que a gente possa ir atrás de outros jogadores para poder reforçar nosso elenco. A gente ainda tem que ir atrás de zagueiro pelo lugar do César, temos que fechar com o lateral, então a gente vai ter que fazer isso. Eu não gosto de pegar jogadores sem contrato, mas a gente vai ter que fazer isso se a gente quiser reforçar nosso time e subir para a Série B. Como vocês viram, a Série B não é brincadeira, estamos em 7º colocado, então a gente vai ter que melhorar muito nesse segundo turno para que a gente possa subir. Estou dando uma olhada aqui nos jogadores que o olheiro falou, mas aqui o único que me chamou a atenção foi esse Azeias aqui. Vou tentar mandar uma proposta, se caso der errado com o Gil, a gente pega ele, mas a prioridade é a gente tentar contratar o Gil, mas se não, a gente pode fazer esse Azeias para jogar de volante, pode liberar o Obi para jogar de meio de ligação, pode fazer uma dupla com o Vignato para poder armar nossas jogadas. Vamos aqui pesquisando em nossos jogadores listados aqui, eu achei esse cara aqui, Giovanni, que na vida real já saiu do Atlético Mineiro e foi pro Atlético Paranaense. Ele tá embaixo na carreira, já passou pelo Flamengo, passou pelo Atlético, não deu certo, tinha um futuro brilhante quando jogava no Santos, vários clubes grandes queriam ele optou por ir partindo para ganhar o dinheiro, mas depois da carreira dele deu uma decaída, então eu acho possível ele aceitar vir jogar aqui no nosso time. Passando uma má fase, vamos tentar negociar com ele, esperar para que ele possa vir resolver nosso problema ali do meio esquerda e também da ponta. E também vou atrás desse cara aqui, Venuti, jogador da Fiorentina, pode jogar de lateral direito ou lateral esquerdo, já que como fala, o Opar não aceitou. Eu queria contratar, mas eu acho que vamos tentar pegar ele aqui por um empréstimo, ver se a Fiorentina empresta, porque o dinheiro que a gente vai gastar nele é muito, e eu ainda quero reforçar o time, eu ainda acredito que a gente possa reforçar um pouquinho mais. Vamos mandar um empréstimo de 840 mil com a taxa de compra aqui futura, e vamos ver se a Fiorentina vai liberar o Venuti pra gente. Provavelmente não está sendo utilizado lá. Vamos para o jogo contra o Empoli e esperar os resultados das negociações e torcer o dedo para que a gente possa conseguir finalizar
essas transferências que serão extremamente importantes para que a gente possa subir aqui para a Série A, que está complicado, né? Eu sabia que seria difícil, mas não tanto. Então vamos lá, jogando contra o Empoli, que também é um forte candidato a subir, um time bem complicado, um time bom, então vamos em busca da vitória aqui. Bola rolando, já está aqui com o time do Empoli, bola com o Bandinelli, Totó mandou nos do time, esse cara é muito bom, velho, ele está emprestado pelo Napoli, é muito bom, vamos tomar cuidado. Parou, a gente conseguiu interceptar com o Exposto já perdeu a bola, mandou a bola para a área, cabeceou pro chão, Viviano ficou atento, pegou, já fez sua primeira defesa, já tenta ligar aqui embaixo com o Angenda, coloquei o Angenda no lugar do Jaqueline, vamos dar um pouquinho mais de descanso pro Jaqueline, porque realmente nas últimas partidas ele não estava jogando muito bem. Bola com o Dani Verde, tocou no Baca parou, segurou, tocou em cima no Pai Leve, que está tendo oportunidade de jogar hoje, já que o Dico não foi expulso na última partida. Bola com o Baca, tocou no Obi, tô dando mais liberdade pro Obi avançar, já mandou o Vignato pro Baca, viu a passagem de Angenda, chegou chutando, sobrou o Verde e gol, velho. Belo chute do Angenda, o goleirão fez uma baita defesa, mas o Verde estava ligeiro, empurrou a bola pro fundo das redes, 1-0 aqui pra cima do Empoli, e a gente não vai deixar os caras empatarem, velho. A gente precisa vencer pra gente começar a subir na tabela. A vantagem da tabela da Série B aqui, dos times que estão aqui na frente, é que estão muito embolados. Então se a gente mandar umas 2, 3 vitórias, eu acho que possivelmente a gente já pode chegar lá em segundo, terceiro colocado. Então vamos começar, mas a gente tem que vencer, parar de empatar e perder, e vamos lá. 43 minutos, vem tentando chegar o time do Empoli, mano, tentou mandar a bola pra frente, isso aí meu zagueirão, conseguiu limpar, tocou no Obi manda a bola no Angenda, o Angenda tenta tocar no meio, tocou errado, mas tá bom, fim de papo no meio tempo, demos sorte, o Angenda tocou errado, o juizão finalizou aqui, e vamos começar o segundo tempo, se der pra gente fazer mais um golzinho, velho, que a gente tá meio sem tomar gol nos últimos minutos. A bola tá com a gente, tocou no Angenda, o Angenda vem trabalhando na posse de bola, tocou no Baca tentou passar, o cara deu um carrinho nele, falta marcado a nosso favor, cadê o cartão, juiz? Cadê o cartão? Vai só conversar, né, seu banana? Vai só conversar. Nicolau deu uma entrada criminosa no Baca, sem bola, o juizão não deu nada. Eu não adianta tentar mandar a bola para a área, vamos tentar bater curto aqui. Vignato teve espaço, chutou e gol, velho. Que moleque é esse, irmão? Me lembrem que eu tenho que colocar 10 para ele nessa janela de transferência. Nessa janela de transferência, tem que dar a camisa 10 para ele, velho. O Verde deu um passo pelo cara, ajeitou o corpo e soltou um tiraço de perna esquerda. Vamos ser sinceros que o goleirão aceitou, mas tinha muita gente na frente dele, velho. A bola veio alta e caiu na frente do goleiro. Vignato faz o segundo gol pra gente, que 2-0, para dar uma tranquilidade a mais pra gente, para que a gente possa respirar. Vamos aqui mexer no time, tem bastante jogadores cansados, e vamos colocar aqui quem? Vamos colocar o Pudiaré no lugar do Verde. Vamos tirar o Baca, colocar o Locadia, então o Baca não pode machucar, e vamos tirar o Obi e colocar o Caramoco para que a gente possa fechar ali o nosso time agora. E vamos lá, se der pra gente fazer mais gols, a gente vai fazer, a gente não pode tomar. Vem chegar no time aqui do Empoli, finalzinho da partida, os caras tentaram, mas não conseguiram empatar. Fim de papo, vitória com V maiúsculo. Gostei demais do nosso time nessa partida, nosso time realmente jogou muito bem, 2-0, melhor em campo. O Verde deu um gol e uma assistência pro Vignato, e agora é torcer para que a gente possa conseguir fechar algumas contratações para que a gente possa crescer. Como eu disse para vocês, a gente está lá em sexto ou sétimo com a vitória, a gente já foi parar lá perto das primeiras colocações. Então é isso, é reforçar o time, começar a jogar bem, vencer, parar de empatar e perder, para que a gente possa chegar na segunda colocação, que é o mínimo que eu quero para essa temporada. O Gil aceitou vir, o Giovanni acho que está negociando ainda, então eu aproveitei aqui para tentar negociar com eles também, mas provavelmente não vou contratar. Temos também negociações pelo Azevedo e pelo Venuti. Então, vamos aceitar que o Gil é um bom jogador. Eu sei que a melhor posição dele é meio de ligação, é o que eu preciso para agora. A gente vai ter que forçar o Obi ficar de volante. Eu sei que ele está perdendo muito, porque o Obi tem muita qualidade, mas fechamos com o Gil. E vamos agora torcer para que ele vaga de meio de ligação ali, juntamente com o Obi, velho. Vamos adiantar aqui. Provavelmente vai ter a apresentação do Gil, o cara tem 78 de overall, vindo jogar num time de Série B da Itália. Provavelmente está sem contrato, nunca vi ele jogar, então não posso falar que ele é um jogador que tem futuro, tem 29 anos. Argentino, tem vários argentinos que vêm para clubes menores aqui na Itália buscando espaço. Então ele aceitou o projeto, sabe que a gente tem tudo para subir e a gente tem tudo para fazer boas campanhas na primeira divisão. Ele ser apresentado ali, vai ser apresentado pelo técnico Borduada Game, pelo esse carequinha safado aí que adora ficar xingando a gente, e a gente contratou um jogador de 78 de overall de graça para o clube do Chievo, um clube que a gente pegou praticamente em migalhas aqui no começo da temporada. Então se nós estamos tentando conversar, batendo um papo ali do Borduada Game com o Gil,
Game. O Borduada Game tá falando pra ele o que espera dele para essa temporada, o que ele precisa fazer para conquistar a torcida. Tá sendo apresentado aí. Oi, meu nome é Gil, sou o mais novo membro aqui do Chievo. Vamos ficar esperando. Vou ficar esperando meu nome ser gritado pela torcida. Então faça merecer, velho. Se você merecer, a torcida vai apoiar. A torcida aqui é bem complicado, mas se você estiver jogando bem, mostrando raça, determinação, eles vão te abraçar e você tem tudo para se tornar um grande ídolo aqui da torcida. Conseguimos essa primeira transferência, oferta pro Viviano. Não vou nem perder meu tempo, que o Viviano não sai. Cada vez que passa, tá se tornando mais ídolo aqui. E é isso, velho. Conseguimos uma boa negociação, uma boa contratação. Com isso eu ficando por aqui, espero que tenham gostado. Muito obrigado pelo apoio. Se você puder deixar seu like, eu agradeço imensamente. Até a próxima. Valeu, sempre e fui!